Fala, turma! Eu tava aqui, agora não tava mais, agora eu tô de novo. O que aconteceu? Vamos ver se a galera vai entrando aí pra gente poder conversar. Caiu do nada. Loucura, loucura, loucura. Voltamos. Parou tudo, travou, caiu. Aceitando o perro de novo aqui. Voltou. E aí, deu certo agora? Não entendi nada. Tudo Eu parar, caiu. também não entendi, não, mas talvez foi até melhor para a gente já começar já com vários conteúdos, né? Mas você me ouve bem? Tá dando para entender? Tô te ouvindo bem, tá tudo tranquilo. Tá. Então tá bom. Então a gente estava conversando, né? Esse método que a gente desenvolveu de marketing digital com vendas atreladas. A gente vai dar um spoiler aqui para o pessoal. E se alguém já tiver dúvida, pergunta. Talvez esse é uma excelente oportunidade, né? Um excelente momento. E aí eu estava Exatamente. falando, né? Antes da live cair, que eu acredito muito que o digital ele modela o offline. Ou seja, tudo que a gente faz no offline o digital também faz. Vou dar um exemplo, né? Faço a pergunta para você responder aí, né, Renatão? Normalmente, quando você vai comprar algum produto, comprar algum serviço, qual que é o processo natural no offline? Vamos supor que você tem que ir para a rua, tem que ir para o shopping, tem que ir para um bairro, né? Qual é o processo Vou procurar. natural? Vou procurar, né, o que eu tô querendo, o serviço ou o produto. Vou lá procurar, vou andar na rua, ver as lojas, ver quem tá me dando a melhor oferta. Legal. E aí, o primeiro passo, você sai e começa a procurar e ver quem está com a melhor oferta. E depois disso, encontrou a melhor oferta, o que você faz? Vou negociar, Legal, começa a negociar. começo a negociar, até Perfeito. fazer. Boa. A negociação foi concluída. Qual que é o próximo passo? Vamos supor que a negociação caiu bem dentro do seu bolso, aquilo que você queria. Qual que é o processo final ali? Usufruir do produto. É, pagar, né? Levar, voltar para casa, né? Então, esse processo que você mencionou agora é um funil. Se a gente conseguir pegar isso que você acabou de falar e aplicar no digital, nós temos um funil de vendas extremamente poderoso. Né? A gente começa a atrair a atenção de um público. No meio de várias ofertas digitais, a gente coloca uma oferta que chama atenção, leva essa pessoa para um campo seguro, onde vai ter uma negociação e depois fecha. Então percebe que nessa brincadeira que a gente fez, já é um funil de vendas de 4 etapas. A pessoa vai ver anúncio, vai, vai encantar com a nossa oferta no meio de várias outras ofertas. A gente leva ela para um campo mais seguro, mais próximo de nós, onde a gente vai negociar e depois a compra é fechada, né? É um funil de vendas simples, mas extremamente funcional. Na prática, como que seria isso, né? É Sim. subir anúncios pagos ali, né? Através A Meta público, Ads, isso, Meta Ads, Google Ads, LinkedIn Ads, o que seja. Fazer os anúncios, levar essas pessoas para uma oferta e esse levar para uma oferta pode ser uma landing page, pode ser uma página de captura, pode ser um site, pode ser um pré-sell, pode ser um quiz. Ou seja, o formato nesse momento não importa tanto, desde que a pessoa entenda a oferta que você quer passar. A pessoa entendeu essa oferta, ela coloca ou os dados para o time comercial ou quem está ali por trás do consultor entrar em contato, ou ela pode, por exemplo, chamar diretamente no WhatsApp. Nesse lugar seguro, onde você fala muito bem, né, que é o celular, o WhatsApp, a ligação, a pessoa começa a negociação e, por fim, tem as vendas.
Então percebe que o digital, nesse momento, acaba de modelar o offline. Então é só prestar atenção. É prestar atenção no que ocorre muito bem já no offline e trazer essa estrutura para o digital. O gestor de tráfego, o funnel builder, o profissional do marketing que entende essa estrutura, ele deixa de ser um gestor de tráfego pago comum, porque ele começa a entender de jornada, né? Ele começa a entender de funil digital. E aí, depois que as pessoas entram para aquele local seguro, seja para o WhatsApp, seja na ligação com o comercial consultor, aí entra um outro funil, né? Que é o funil de vendas, onde você tem esse know-how muito maior e melhor do que eu para poder falar. Mas antes da gente entrar por esse funil comercial de vendas, né, que eu gostaria muito de te ouvir também, Renato, eu só gostaria de mencionar sobre essa oferta do digital. Lembra que você falou que se você fosse para a rua, você ia procurar algumas ofertas que cabiam no seu bolso? Ou a oferta que você, por exemplo, estava disposto a pagar? Perfeito. O digital é exatamente isso. Eu creio muito, Renato e quem está nos assistindo hoje, eu acredito muito que o jogo do digital é o jogo de quem sabe fazer oferta. Por quê? Acredito. Por quê? Porque a internet, a gente fala o que as pessoas querem ouvir e entrega o que elas realmente precisam. E para poder falar o que elas querem ouvir, nós precisamos entender muito bem o público-alvo. E essa parte de entender muito bem o público-alvo é que às vezes eu vejo o mercado, né, principalmente aqui GV, se perdendo. Às vezes o empresário, né, Renato, quer poupar ou quer economizar ele mesmo. Não, gostei dessa postagem, gostei desse vídeo. E muitas vezes não é sobre o que nós gostamos. É o que faz sentido para o público, né? Então, Exatamente. essa questão de oferta, penso eu, é o 80-20 de todo o jogo do digital. Saber criar mecanismos, saber criar estrutura de publicações, de postagens que faz sentido para o público-alvo. E aí, Renato, só dando um spoiler aqui, eu, por exemplo, antes de subir um anúncio, eu fico horas e horas estudando sobre o público-alvo. Eu faço pesquisa, eu faço ligação quando dá para fazer ligação, eu mando mensagem para poder pegar alguns questionários do público-alvo, eu uso inteligência artificial, eu entro no IBGE, ou seja, eu faço pesquisas extremamente profundas. Por quê? Porque aí eu entendo exatamente como a mente desse público funciona e a copy, que é aquela parte do texto, né, e a estrutura visual, quando a gente sobe por meio do anúncio, faz sentido para o público-alvo. O público-alvo vê os anúncios e fala, opa, peraí, no mínimo o anúncio tem que fazer isso aqui, olha. Peraí, deixa eu ver o que é isso. Deixa eu parar aqui. Se os nossos anúncios não estão nem trazendo esse sentimento de, opa, peraí, deixa eu ver o que está acontecendo, a gente errou. E aí é dinheiro gasto, é tempo gasto, enfim, é toda uma série de recursos gastos por não ter ficado ali tempo de qualidade entendendo o público-alvo. Então, o jogo hoje é o jogo de criar ofertas, né? E se alguém quiser saber mais sobre oferta, até você mesmo depois pode fazer pergunta que a gente pode destrinchar um pouco mais. Mas voltando para você, Renato, olha, acabei de criar uma estrutura, joguei pro comercial, qual que é o próximo passo aí? Rapaz, aqui começa o jogo pesado, que é recepcionar essas pessoas e aí começar o jogo do agora eu fecho, agora eu valido o que o comercial, o que o marketing está fazendo. E é muito interessante que aí atender pelo atender pelo atender lead ou atender quem a gente está prospectando, fazer aquela venda ativa onde, ó, eu não vou precisar nem do marketing aqui, eu vou buscar na unha e vou fazer acontecer. Isso tem um caminho também. Tem gente que faz a loucura, gera um resultado ou outro, mas não gera o resultado. Não gera o fechamento pesado que a empresa precisa. Ah, eu tenho uma meta aqui de 500. Cara, você fazendo a loucura, você vai fechar 1% disso aí. Vai fechar alguma coisa, mas não vai fechar tudo. Então, Perrovo trouxe pra gente que
O marketing ele tem um processo. E é igual o processo tradicional. Ir na loja, escolher o produto ou o serviço, buscar o melhor preço, negociar, ir para casa usufruir do produto. A lógica comercial, vendedores de ponta, é a mesma coisa. Eu tenho um funil de vendas. E o funil ele não é só uma tradição comercial. O funil é um método, uma metodologia que funciona. É uma metodologia que traz mais venda. Quantos vendedores parar de achar que é só o funil, ele é só uma base comercial que todo mundo fala e não usufruir do funil, acaba bastante aqui para a gente construir o raciocínio. O funil de vendas, ele tem algumas etapas muito interessantes que cada etapa dessa me traz métodos de fechamento para cada uma. Então eu tenho o topo do funil, que é o quê? A oportunidade entrando. Eu tenho várias oportunidades entrando, enchendo o meu funil. Ah, seja de indicação, fiz um trabalho com um cliente que já entrou, está indicando, está entrando no meu funil. Ah, o marketing está fazendo um trabalho do caramba, jogando um monte de funil, a copy dele está funcionando, tá o pessoal clicando, a oportunidade está entrando. A primeira etapa do funil comercial é a oportunidade. Cheia, não se é bem trabalhada para pingar a venda lá embaixo, não chega em top. Vamos dizer assim que a topa do funil em top não sai mais nada. Por quê? Metodologias mal usufruídas. Por exemplo, o que eu gosto de trabalhar dentro do topo do funil? Vou dar aqui um spoiler do nosso... Então eu não vou destrinchar tudo, mas vou falar alguma coisa aqui para deixar vocês com vontade, com desejo. Galera, seja bem-vindo quem entrou aí. Vanessa, o Robson, cara... Sejam bem-vindos, Alan, seja bem-vindo. Muito bom ter vocês de novo aqui. Estou feliz demais. Tinha tempo, menino. Eu estava já com saudade. Estamos aqui nós fazendo essa live. Você entrou, se você curte esse papo de marketing, vendas, como gerar mais resultado, como ter mais oportunidade, manda para um amigo aí. É rápido, você clicar no aviãozinho e convidar ele para estar com a gente aqui participando dessa live. Vai ser extraordinário, que vocês vão saber daqui para frente, tá? Então vamos lá. Estamos falando de funil. Como que eu trabalho a topa do funil? Se você quer saber o funil completo, no final eu vou te dar o método certo, onde você vai conseguir isso, como você vai conseguir isso, tá? Mas na topa do funil, turma, eu trabalho as oportunidades, correto? Ali que tá as oportunidades entrando. Eu gosto muito do método que eu criei de 3x3. O que é o 3x3? Eu gero 3 fases e 3 ações. São 9 movimentos para a gente chegar a uma venda profissional. Então é 3x3, eu gero 3 ações para me gerar 3 movimentos dessas 3 ações. Tá? Então, só para vocês entenderem a estrutura que eu utilizo desse 3x3 e por que é tão real isso, por que é tão interessante. Eu uso a primeira fase, que é a conexão. Inclusive, eu fiz um vídeo ontem, já postei, sobre o poder da conexão. Dentro da oportunidade, quando, vamos lá, o Perro fez o tráfego lá e jogou um monte de lead pro meu time. Agora, pô, gente, o marketing trouxe. Vamos treinar as oportunidades, vamos vender agora. E aí, o que a gente faz? Começa a gerar conexão com o que está entrando. Esquece fechamento. Esquece passar preço. Não faz sentido nenhum você querer já passar preço, o cara ainda nem sabe o que ele quer. Você não gerou nenhum tipo de conexão com o cara. Que ideia, que faz sentido é essa? Não faz sentido. Então, dentro dessa estrutura de 3T, a gente gera conexão e dentro da conexão eu gero 3 ações. Gero as 3 ações e gero os 3 movimentos, que é o acolhimento da pessoa. Gerei a conexão, agora eu vou gerar o acolhimento dela. Aí eu gero perguntas-chave para mim ir ainda. Isso é só o topo. Gente, o método é incrível. É incrível. Só topinho do funil. Eu já gerei a conexão. Para me gerar a conexão, eu preciso gerar o acolhimento, as palavras-chave e a escuta com evidência. O nosso grande problema é a gente ouvir para responder. Não é ouvir para entender. Não tem evidências do que você está falando.
Então, isso é que é o grande problema dos vendedores hoje, não saber trabalhar funil. E aqui eu repito, não saber trabalhar funil. Então, imagina, se eu estou falando só do topinho de gerar conexão, aí eu vou para a segunda fase, que é a clareza. Lembra que eu sempre falo, clareza é poder? E é de fato. Dentro dessa segunda ação que eu gero clareza, eu vou colocar 3 movimentos que vai gerar. São 9. Eu já te passei 3. Eu estou te passando mais 3. Que é o quê? Espelhamento estratégico. Aqui eu estou tendo clareza. Então eu vou ter um... Conversando com o Perro aqui. Vamos dar um exemplo, Perro, que eu estou te oferecendo um plano de seguro para o seu carro. Vamos fazer esse pequeno aqui para Bora. a gente mostrar na prática? Se Vamos anima? lá. Mete bronca. Show de bola. Vamos lá. Perro, vou te chamar de Perro, tá? Para aqui, Pode ser. pra gente ser... Oi, boa tarde, Perro. Boa tarde. É eu mesmo. Opa, eu vi aqui que você clicou na nossa campanha. Você se lembra se foi no Facebook, se foi no Instagram? Como é que você chegou até a gente? Eu tô muito animado de te atender, cara. Então, eu fui pro meu amigo Charles aí, ele me indicou vocês. Curiosidade, eu cliquei aí também. Legal, cara. Esse negócio hoje de a gente andar desprotegido na rua com carro, com a loucura. Você já fez algum tipo de seguro na sua vida, Perro? Não, nunca fiz não. Só que como foi uma indicação, eu falei assim, confio nele, você deixa eu dar uma olhada aí. Mas eu nunca cheguei a fazer não. Nunca fez. Não sabe nem como funciona. Bem pouco, viu? Cara, legal. Olha só pra você ver. Eu tô feliz de você ter entendido. Você ter entendido o nosso marketing, você ter chegado até aqui, porque agora eu vou te ajudar a entender tudo. E eu quero que você entenda tudo. Pode perguntar o que você quiser, porque quanto mais claro você tiver, melhor, tá, Perro? Não, beleza, tranquilo. Isso aqui foi só a primeira parte, só a conexão. Eu estou gerando conexão com ele. Eu estou gerando acolhimento com ele. Eu estou entendendo que ele ainda não sabe de nada. Eu entendi aqui que ele não sabe, nunca fez. Ele foi porque o amigo dele fez isso. E aqui eu gerei perguntas. Eu fiz perguntas para ele. Você já fez seguro? Para mim entender isso. E aí eu estou escutando ele para ter evidências para passar para ele. E aí eu estou indo para a segunda ação, para a clareza, para o espelhamento estratégico, para o diagnóstico do problema dele. Qual que é o diagnóstico que eu estou fazendo em cima do que o Perro entende? E aí eu vou reenquadrar toda a conversa para ir para a terceira ação. Isso é o 3 de 3, cara, é sensacional. E aí eu vou deixar esse 3 de 3 para vocês dentro do nosso curso, dentro do nosso treinamento, dentro da nossa mentoria da Mais Educação Empresarial, aí que a gente vai falar do marketing à venda, para vocês entenderem passo a passo. Isso aqui eu vou esmiuçar com vocês. Perro, você conseguiu entender mais ou menos o que eu falei aqui? Claro, com certeza, deu para entender bem. Legal. Com a gente aqui, Perro, algo preciso saber. Eu faço todo esse trabalho comercial, eu faço todo esse funil comercial, todas essas estratégias, 3 de 3, o VMC, várias outras metodologias para poder fechar a venda. Eu utilizo técnicas, eu utilizo métodos. O que o marketing utiliza para gerar essa galera para mim? Boa. Antes de eu falar o que o marketing utiliza, eu posso te fazer uma pergunta que eu mais vejo e eu gostaria de entender, através da sua experiência, o que você disse agora, o que você faria no lugar. Pode ser? Lógico. Acredito que vai Bora. ajudar muita gente, tá? Então vamos lá. Ouvindo você, por eu ter trabalhado com você há alguns tempos, eu sei do método, eu sei a forma como você trabalha. Mas o que eu vejo, Renato, por exemplo, muitas pessoas, vendedores, consultores, chegando nessa etapa ali, ou sem paciência nenhuma, logo de cara já vai vendo preço, soluções, informações e para por aí, ou o que acontece também muito é o lead do outro lado, o prospect, né? Virar e falar assim: não, Renato, foi meu amigo Charles mesmo, mas aqui eu estou bem corrido, me passa o preço aí, eu já entendo mais ou menos e tal. Neste caso, o que o Renato indica? Onde o prospect está com um pouco de pressa, gostaria de saber o preço logo de cara, ou aquela equipe comercial, consultor que já tem esse comportamento
viciado, né? Logo nas primeiras palavras já passar a informação de preço, o que o Renato indica dentro de um funil que pode funcionar bem aí? Cara, isso aí que você perguntou tá totalmente dentro do 3x3. Totalmente. Lembra, você tá com pressa. Acabei de entrar numa conversa com você aqui, no atendimento, que faz com que eu. Primeiro, por que, que a pessoa está com pressa? Você entende? Boa, Por que, que a pessoa está com pressa? boa. Ela está sendo atendida por você de um produto que ela se interessou, se ela coisa ela quer. Então ela está com pressa porque ou o atendimento está muito chato, ou ela acha que não, aquele produto não serve para ela, o serviço não serve para ela porque ela não entende nada. Então, para me poder puxar isso, ô Perrot, eu preciso mostrar um erro que 90% dos Boa. vendedores cometem. Vender sem estrutura. Quando o cara não tem estrutura nenhuma, nem estrutura técnica, nem estrutura emocional, nem estrutura de pensamento. Ele, quando o cara chega para ele e fala assim, cara, tô com muita pressa, eu não tenho nem 5 minutos para você. O cara tá falando assim, deixa eu ver até onde esse vendedor sabe ir com a pressão. Basicamente é isso, ó, eu quero saber do seu produto, mas você tem pouco tempo. Uhum. Se o cara. Eu primeiro falaria com o cara assim: ah, não, você tem 5 minutos para mim, é tempo suficiente para me te mostrar o tamanho do meu produto e do meu serviço. Perfeito. Porque eu preciso de 1 minuto para ele lá no 3 e mostrar para ele o quê? A pergunta-chave, o acolhimento. Para me criar uma conexão com ele. A primeira fase do 3 de 3, eu vou criar com ele uma conexão. Eu preciso de menos de. Eu preciso de 1 minuto com uma palavra-chave técnica. Perfeito. Aí é você saber fazer a palavra exata para gerar conexão. Como é que eu faço isso? Simples. Eu faço uma pergunta que ele não faz ideia do que eu estou falando, dentro do produto que eu estou vendendo. Então, qual que é o erro tático aqui? Ó, Por que 40% dos vendedores que vendem, eles vendem sem estrutura? Porque o cara começa a vender um produto, ele nem estuda do produto, do serviço, ele não sabe nem o que, é que ele está vendendo, ele não sabe nem para que benefício que é, entendeu? você falou uma coisa aí que é poderosa, tá? Eu não sabia, eu quero só interromper aqui para poder talvez ajudar a pessoa. Você disse que você faria uma pergunta estratégica, que é uma pergunta que você sabe que ele não vai saber do serviço ou daquilo que ele está buscando, mas por quê? Justamente para poder chamar a atenção, prender, continuar ele nessa negociação, não deixar ele embora? Exatamente. Todo mundo Uau, tem alguma coisa para top fazer. demais, velho. Todo mundo Top tem alguma coisa demais. para fazer. Todo mundo. Então, nem todo mundo está com a pressa para ficar em 30 minutos. Eu já tive pessoas que sentou na minha frente Perfeito. na nossa matrícula. Várias pessoas que sentou na cadeira. Cara, eu não tenho 10 minutos, não. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que voltar para o trabalho, tem reunião para fazer. O cara ficou comigo 1 hora. Uau, Perguntas estratégicas perfeito. dentro do que eu estou oferecendo para ele. Perfeito. Sensacional. Cara, eu acho que sair daqui só com isso aqui já vai mudar muito aí. Quem trabalha com vendas, né? Quem tem que liderar a equipe. Eu achei animal, né? Claro que a gente não consegue ficar muito tempo aqui na live, né? Dando essas dicas, conteúdos. Mas, voltando para a pergunta que você fez ali, né? Sobre o marketing, alguma estrutura, assim como um comercial tem, eu entendi, Deixa eu só Renato. melhorar minha Pode ir lá, pergunta. pode ir lá. Só melhorar minha pergunta. Porque eu te falei assim, o que é que o marketing usa de técnica? Eu acho que técnica é o mais simples dentro de toda a grandeza que é o marketing. O marketing Boa. hoje consegue pegar milhões de pessoas no anúncio, para mim é sensacional. Eu quero saber a essência que vocês usam para criar uma copy tão chamativa para fazer com que aquela pessoa clique no seu anúncio. A Perfeito. estrutura que vocês usam. Perfeito, muito bom, Renato. Eu acredito muito, como eu disse agora há pouco, né, que a oferta vem através da cópia, através do visual ali, e ele é o 80-20 do negócio, né? Os anúncios ali, a cópia é o 80-20. Assim como eles falam, né, que o imóvel para McDonald's é o que traz dinheiro para eles e nem o hambúrguer em si, né? Então, no digital, quem sabe escrever, quem sabe criar ofertas, ganha o jogo, ganha o leilão. E aí, para eu poder explicar isso que está por trás, que é fora técnica, por que é técnica? Técnica é saber entrar no gerenciador de anúncio, apertar o botão e subir o anúncio. Cada esquina tem alguém que sabe fazer isso, né? Mas o grande lance é o seguinte:
O MetaEds, ele fala o seguinte, Renato, olha que legal, né? O MetaEds, ele deixa bem claro o seguinte, olha, você vai fazer um anúncio, assim como seus concorrentes, assim como milhares, dezenas de milhares, milhões de pessoas, e eu tenho alguns KPIs internos. Aí ele fala, para o seu anúncio ser campeão e trazer resultado financeiro para você, precisa ganhar no leilão financeiro. Ele fala, um dos pontos é esse, você precisa investir. Um outro ponto que o Meta deixa bem estabelecido é que aquele anúncio ele tem que causar uma experiência legal, até porque nós estamos falando de redes sociais. Então ele não quer que o anúncio gere uma sensação, uma experiência ruim para os usuários. Então ele fala, olha, então, além de você investir dinheiro, opa, eu quero que o seu anúncio gere uma experiência legal, senão não vou te colocar como vencedor de leilão não, hein? E terceiro e último ponto é a qualidade do anúncio em si. Então, esses 3 pontos é que faz a nossa empresa, o nosso negócio, ganhar o jogo do leilão ou não. Entendendo isso, Renato, está explicado o jogo. O jogo é 100% na copy. O jogo é 100% no anúncio, na postagem em si. E como que eu faço, como que eu gosto de fazer, que é uma pergunta que talvez você tenha perguntado, né? Que talvez qualquer pessoa pode fazer a partir de agora. Primeiro, entender muito sobre o público-alvo. Se eu faço anúncio falando de picanha e divulgo para um público que é vegano, o anúncio vai chegar, eles vão pular. O anúncio vai chegar, pode ser que eles coloquem até aquele emoji de raiva. Ou seja, o anúncio vai chegar, eles vão denunciar. Isso não é uma experiência legal, o nosso leilão cai e a gente perde dinheiro. Então, primeiro, entender extremamente sobre público-alvo, sobre pessoas, sobre comportamento humano. Essa parte que é indispensável na hora de criar copy, na hora de criar publicações. Segundo ponto que eu acredito que é extremamente interessante nessa hora, antes de começar a fazer anúncio, é o que a gente chama de modelar. Lembra que eu falei que o digital modela o offline modela ali a natureza mesmo, a forma como a natureza age? Para que eu vou criar um anúncio da minha cabeça, do nada, sendo que existem ferramentas gratuitas para ver anúncios que estão vendendo muito dentro desse segmento que eu atuo hoje? Para que eu vou criar do zero? Por exemplo, vamos supor que eu quero treinar minha equipe comercial hoje. Para que eu vou criar do zero, estudar e vou aplicar sempre que o Renato já tem um modelo validado? Não faz Entende? sentido. Não faz sentido, às vezes, nos passar de gênio. O gênio hoje em dia, penso eu, é quem faz o básico bem feito. Isso é a genialidade disso. Então, o segundo ponto é modelar o que já está sendo feito. Então, é só ir na biblioteca de anúncios, vai no Google, coloca lá, biblioteca de anúncios Facebook. Você vai ver lá um monte de anúncios que estão sendo veiculados nesse exato momento que está trazendo resultado financeiro para aquelas empresas. Procura anúncio dentro do seu segmento e começa a escrever. Olha, esse anúncio usa essa imagem, esse anúncio usa esse texto. Olha, vi um outro anúncio que usa esse vídeo, esse título. Daqui a pouco você tem um acervo de materiais que estão funcionando. E eu acredito muito que essa inspiração, vamos colocar inspiração, ou indo para o campo mais espiritual, revelação de Deus, acontece quando a gente busca informação. Quanto mais informação, mais fácil a revelação ou a inspiração. Imagina alguém que está dentro de casa, sentado, não fazendo nada para entender de matemática, e do nada ele quer se tornar um gênio. Do nada ele quer que Deus, o universo, traga todas as informações de matemática. Dificilmente. Agora, se o cara começa... Hã? Que cai inspiração do nada. Do nada. Não, agora, se o cara começa a usar o que ele tem hoje de recurso para entender de matemática, para entender de número, para entender dessa área, uma hora ou outra, as influências divinas vão surgir porque ele está pagando preço. Então, esse segundo, de forma resumida, é isso, é usar o nosso tempo livre ali para estudar os anúncios que já estão dando certo. Daqui a pouco a gente começa a criar uma terceira mente que fala ali, né? Que essas ideias, com essas inspirações, a gente vai e cria anúncios campeões. E terceiro e último ponto que eu quero trazer aqui para não estender tanto,
é nunca postar em 1, 2, 3 anúncios, né? Eu gosto e sugiro sempre a gente utilizar no mínimo 12 anúncios. Por quê? Falando Porque da no... mesma. Hã? É 12 anúncios diferentes ou falando da mesma coisa sendo diferente? Perfeito. São 12 anúncios diferentes. Tanto em formato, se a gente puder, por exemplo, alguns em vídeos, alguns em GIFs, outro em carrossel, outro em imagem estático, né? Porque hoje, com a atualização do Meta, né, o Andrômeda, ele pede para que a gente envie formatos diferentes, anúncios diferentes. Então tem que ser diferentes. E outra, a copy, que é a estrutura, também precisa ser diferente. E vocês que são mais das vendas, do comercial, vão entender por quê. Tem pessoas, vamos supor que a gente vai falar de novo de seguro. Tem pessoas nesse exato momento que está até com o cartão na mão para pagar ali uma franquia de seguro. Tem pessoas que nunca teve nenhum papo com alguém sobre seguro de carro. Então percebe que tem pessoas em diversos estágios. Como que eu vou criar uma copy com o mesmo estágio? Eu preciso variar, essa copy para estágios de pessoas diferentes. Pessoas que estão no topo de funil, pessoas que estão no meio do funil, pessoas que já estão preparadas para a compra, né? Então, eu preciso criar tanto formatos diferentes, como pensando em pessoas em diversas etapas desse funil. Inclusive, até criar anúncios para remarketing, para quem já envolveu com comercial, para quem já relacionou ali com o time de vendas, mas não fechou. Então, preciso pensar nessa galera aí. Então, de forma resumida aí, é isso, né? Sensacional, cara. Sensacional. Olha só para você ver, eu fico extasiado, de verdade. É tanto trabalho de aprendizado, de busca de informação, de estudar o que realmente funciona, para ter pessoas que agem de qualquer forma, para querer ter um resultado de qualquer maneira, entendeu? Ou até o que me deixa mais indignado, eu vou te falar a verdade, é as pessoas que investem em marketing não investem em preparação de vendas para poder fazer com que esse trabalho atua. Para mim é isso também, tá? Para mim é isso também. Investem muito tempo, muito dinheiro, e aí os leads começam a chegar, as pessoas começam a chegar ali no carrinho, a colocar alguns dados para comprar, desiste ali no meio do caminho e não tem ninguém. Quando tem, a pessoa não tem um processo bem definido para seguir, para converter essas pessoas. É muita grana que fica no percurso, no caminho. Eu sinceramente também, eu acho que o nosso inimigo comum é esse, né? É uma guerra contra esse gap que existe no mercado, e por isso que a gente está aqui também promovendo essa educação e convidando a galera também, né, para a nossa imersão, né, Renato, que vai ocorrer aí. Acho que deu uma travada, né? A imersão, Deu. né? Falando a imersão, que dia que vai ser? Como que as pessoas podem participar? Top demais. Gente, nós vamos fazer uma imersão top de linha do marketing a vendas, funil que vende de fato. E vai ser no dia 29 de novembro. No dia 29 de novembro a gente vai falar do quê, Perrô? De marketing digital, né? Desse funil, dessa estrutura online. Então, quem chegar lá vai sair já com a estrutura bem definida, criada para o negócio dele. Ah, não, eu quero aprender para prestar serviço. Vai aprender como que cria uma estrutura campeã para qualquer tipo de serviço, né? Ou estruturas diferentes para serviços, produtos diferentes. Top demais. Então, ó, dia 29 de novembro, o último sábado do mês, nós vamos ter a mentoria com o Perrô. E no dia 6 de dezembro, E dia 6 de dezembro, o funil comercial. Vocês vão aprender como jogar lead para dentro do meu funil de oportunidades. E ali eu vou ensinar para vocês muito mais do que eu falei aqui. Isso aqui foi um pingadinho de tudo que a gente vai ter no dia 6 de dezembro. Nós, Black Friday, você vai ganhar um descontão no seu ingresso. Nós já vamos deixar o link para você se inscrever, para você garantir a sua vaga. E olha só, não é papo de vendedor, falo de verdade para vocês, não é papo de vendedor, mas é só 50 vagas.
para os 2 dias. Você vai fechar um ingresso, uma inscrição para ter acesso aos 2 dias. Então você vai ter os 2 dias de imersão de marketing e imersão comercial, falando para você tudo que pode aí. O que mais que a gente vai ter, Perrô? Além disso tudo, né, o momento de network ali, para poder uns conhecer os outros, né, talvez sair ali até com algumas parcerias, pessoas que impulsionam negócios, vai ter um coffee break, vai ter também consultorias individuais, né, a gente vai ter esse tempo de entender mais sobre a demanda de cada um, dar exemplos práticos em cima da demanda de cada um. Você falou uma coisa que é interessante, né? Quem tiver já com alguma operação rodando e quiser trazer até prospect lead lá, você vai fazer técnica de converter as pessoas na hora lá, né, Renato? Nossa, já colocou a cereja no bolo? Isso aí, pessoal. Você já aproveita para ter o Shark aí no meio das vendas aí. Ó. No dia 6 de dezembro, se você tem lead do marketing, se você tem prospectos para serem fechados, eu quero fazer uma ao vivo com vocês, um fechamento de um cliente. Eu quero ensinar vocês como real. Então a gente faz o negócio ao vivo. Levem que a gente vai atender essas pessoas, a gente vai entrar em ligação se for possível, mas vai sair de lá com a venda fechada. Então não é um negócio de qualquer maneira, não. É um evento muito estruturado que a gente está fazendo e vai preparar você não só para vender e fazer uma campanha de marketing, vai preparar você para liderar um time comercial de peso. Você vai saber fazer métricas, tanto de marketing quanto comercial. Eu falo o seguinte, eu não sei tudo de marketing, não tenho 5% do conhecimento do Perrot de marketing, mas se eu sentar numa mesa de marketing, eu sei ver métricas, eu sei ver como que a campanha está agindo, eu sei fazer perguntas. Perfeito. Então, o gestor não vai virar um mestre, mas ele vai saber como se comportar numa reunião para não jogar o seu dinheiro fora. É mais ou menos isso. Exatamente. E além disso tudo que a gente falou, toda a nossa técnica, estratégia desenvolvida vai ficar gravada. Então, se porventura deu algum BOzinho, não conseguiu comparecer, você não vai perder nada, porque vai estar gravado. Ou se você foi, quer rever o que a gente ensinou, quer tirar dúvida, vai ter uma plataforma lá também para vocês acessarem. Eu acho que é isso, né? Como que faz aí? Mandar mensagem pro Renato, mandar mensagem para mim, a gente vai fazendo os próximos passos. Isso aí, eu vou deixar na minha bio, vai ficar na bio do Perrot também. Perfeito. Nós vamos deixar lá para você fazer o link. Nós vamos estar postando a semana inteira, falando sobre o assunto, já deixando o link em vários locais. Vocês vão receber possivelmente esse link no direct de vocês. Então não perca a oportunidade, tá bom? São apenas 50 vagas, nós estamos prospectando muito interessado. Então se você está interessado, vai ser muito legal a sua participação. Boa. Acho que é isso. Então é isso. Gente, mais uma vez, obrigado demais pela presença. Passamos um briefing aí, um overview do que a gente vai fazer no dia 29 e no dia 6. E vai ser um prazer ter vocês lá com a gente, tá bom? Vai ser incrível. Ó, show de bola. Uma boa segunda-feira para vocês. Estamos à disposição de vocês e é sempre bom compartilhar experiências técnicas, ainda mais ao lado de uma pessoa tão incrível que é o Perrot, de conhecimento. Então, tamo junto. Igualmente. Shark. Valeu, pessoal. Até mais. Grande abraço.